Voltamos com a nossa conversa aqui com a ex-vereadora Rose Gaspar. Ô Rose, a gente falou no primeiro bloco sobre a sua trajetória, infância lá em Itanhandu, a começo em Jacareí. O seu interesse pela política começa muito cedo também, né? Começa muito cedo. Eu estudei na Escola Barão de Jacareí e depois eu fui para a Escola Dr. Pompílio Mercadante ali no São João. E ali no São João, quando eu fui para... Eu fiz quinta, sexta, sétima, oitava série. Naquela época era... Hoje é quinta, sexta, sétima, oitavo ano. E aí eu fui estudar lá e tinha um grupo de amigas. Nós montamos o primeiro centro cívico, que hoje são os diretórios acadêmicos, mas nós montamos o centro cívico, ainda era ditadura, e participamos de uma eleição lá, então foi muito legal. E aí nós fizemos os primeiros contatos com o poder público. Eu tinha o quê? 11 anos. 11 anos. E aí viemos à prefeitura, pedimos para gramar a escola era estadual, mas o gramado foi feito. Então foi uma coisa legal, foi meu primeiro contato com a... Mas com 11 anos, né? 11 anos. Não tinha noção, né? Com 11 anos você não tem noção, mas você tem a vontade de melhorar o seu espaço. E o que nós precisávamos naquele momento era melhorar a nossa escola, porque era uma escola nova, então faltavam algumas coisas, mas foi isso. E você, adolescente aqui em Jacareí, aí eu estou falando 1979, 80, 81, o que você fazia na cidade? Como é que era essa Jacareí da sua adolescência que você lembra? Ah, rapaz, tem coisa que eu não posso falar, mas eu falo o que dá para falar. Não, na realidade, assim, foi muito boa. Eu morava no São João e a gente não tinha muito contato com a cidade, com o centro da cidade. Então, a gente ficava mais ali no Dindinha, tinha muitos amigos, muita criança, né? O Jardim Dindinha, o São João, a maior parte daquela região não tinha asfalto. Eu me lembro que na rua da minha casa, quando chovia, alagava tudo, então vinha enxurrada, a gente ia brincar na chuva, brincava de... pique, esconde-esconde, jogava bolinha, peteca. Então, ali foi um lugar que... Muito legal, a convivência. Até hoje, essa semana eu fui visitar uma vizinha nossa, que morou durante anos perto da casa da minha mãe, Dona Adelina, né, mulher do seu Roberto, foram os melhores vizinhos que alguém pode ter tido na vida. E daí fui visitá-la esse final de semana. Então, foi bom. Agora, a escola era um ambiente muito bom, muito saudável, grandes professores. E o que nós fazíamos... Bom, depois, quando passou a infância, a adolescência, aí com uns 16, 17 anos, eu começo, então, a frequentar o Esporte Clube Elvira. E aí, né, foi assim... uma nova turma, um povo legal. Então, a gente ia nos bailes... com 18 anos eu já ia em baile. Um pouco antes eu frequentava a piscina. Aí nós íamos para o Elvira, tinha uma turma muito legal de pessoas assim interessantes e carnaval, amava carnaval. Então pulávamos 4 noites e 3 matinês. E isso porque tinha tido o baile do grito de carnaval e depois ainda ia no baile da ressaca, né? Que é depois da quaresma. Então foi muito interessante a minha juventude e fui conhecendo pessoas interessantes e fiz teatro. Fui do Motage, no Movimento Teatro Amador de Jacareí. Estreamos aqui na Câmara Municipal um musical, Um Momento para Elis Regina, um grupo muito interessante também. Depois participei do FEMPO, fui back vocal de um primo meu que cantava, então, o Ale Freitas, grande cantor Ale Freitas, participei do FEMPO, e ia muito frequentar alguns barzinhos, mas na época, assim, era muito um refrigerante e tinha um sanduíche que a gente gostava muito, que era o misto quente. Então, a gente sempre comia o misto quente. Frequentava os bares da época. Porque anos 80 é aquele negócio de baile, discoteca. E daí depois frequentávamos uma casa aqui que não existe mais, por isso eu posso falar o nome, que é a New Wave. Então a gente começou a frequentar a New Wave e aquele globo que rodava no tempo da discoteca, e a gente dançava. Naquela época tinha saúde para isso, erguia o braço e tal. Então foi um momento muito efervescente em Jacareí. E Jacareí sempre foi uma cidade que teve grandes artistas, músicos, muita gente boa de teatro, de cinema.
de escrita, muito escritores bons na cidade, artesanato. Jacareí é uma cidade de muita cultura, mas de muita cultura mesmo. Então, eu vivi nesse meio. Não me tornei uma artista, assim, porque meu destino era outro, porque eu fui por outro caminho. Mas poderia ter acontecido comigo o que aconteceu com muitos dos meus amigos de se tornarem, que se tornaram, né, grandes cantores, grandes artistas dessa cidade. E o PT começa na sua vida de que forma? Então, era o questionamento da juventude mesmo, né? Então, quando eu me filiei muito cedo no PT, nos anos 80, eu soube que um partido estava acontecendo, e aí eu conheci o então prefeito, não era prefeito, conheci o Marco Aurélio, que foi prefeito da cidade, frequentei um grupo, eu participava de grupos de igreja, então era do grupo de jovens Santa Rita da igreja da paróquia São João Batista, e lá tinham muitos jovens, então a gente questionava muitas coisas, a gente queria que a cidade melhorasse, nós queríamos que o país melhorasse, nós queríamos mais liberdade para a gente poder colocar aquilo que a gente sentia, para a gente poder falar o que nós pensávamos, e era um momento de abertura, mas abertura entre aspas, né? E então foi isso. Aí o PT foi chegando na minha vida e quando eu entrei na universidade, que eu fui fazer faculdade em Mogi das Cruzes, porque em Jacareí não tinha, nós deparamos com um problema. Além de não ter ônibus toda hora para ir para Mogi, nós não tínhamos dinheiro também para pagar ônibus. E aí, então, que eu mais alguns amigos lideramos um movimento pelo passe livre para os universitários que tinham que sair de Jacareí, porque naquela época não tinha faculdade em Jacareí. Tínhamos que sair para ir para outro lugar. Então aí surgiu o Proteu, Programa de Transporte Gratuito. E foi muito legal. Então e aí tivemos o apoio de um vereador à época do PT, que era o vereador Vicente Costa. Então ele nos ajudou muito, nos assessorou muito nisso e foi uma vitória. O prefeito da época então colocou o Proteu, que eu não sei se existe hoje, né? Mas não sei se faz tempo que eu saí da Câmara. Mas assim, foi o primeiro movimento político mesmo, foi o Proteu. O Vicente Costa foi o primeiro vereador do PT, eleito aqui em Jacareí, né? Primeiro vereador do PT. E a primeira eleição que você lembra de ter participado, assim, não como candidato, mas de ter participado mais de forma engajada, foi qual? Na realidade, naquela época, né, não tinha abertura para os partidos, era o MDB e a Arena. E eu me lembro que eu participei, mas eu não lembro, assim, não era eleitora, mas sempre gostei de ver os comícios e tal. E eu lembro que quando houve aquele acidente na CSN, sei. Que é um massacre, né? Foi um massacre, né? Eu não me lembro bem da história nesse momento, mas assim. E aí teve um comício na Praça Conde Frontin e eu e minhas amigas fomos com cartaz. SOS, CSN, sabe? Que os trabalhadores tenham dignidade. Foi o primeiro movimento político que eu participei. O primeiro foi o Proteu, mas depois, assim, de engajamento mesmo. Aí depois fui participando de outros movimentos de saúde, fui do Conselho Municipal de Saúde, fui do Conselho Gestor, e as coisas foram virando, né? Virando. Sempre acompanhava problemas de saúde e me filiei ao PT, então, muito cedo, e junto com o Marco Aurélio. Né? Marco Aurélio, a gente era de igreja juntos, né? Então, o movimento de igreja sempre foi muito forte. Muito forte. O PT nasceu, teve várias bases, né? Uma delas era as comunidades eclesiais de base e o povo da igreja mesmo. E os intelectuais, daí vem os metalúrgicos, os trabalhadores e as trabalhadoras, mas o movimento de igreja muito presente na fundação do PT. Antes de você entrar aqui como vereadora, em 2001, você trabalhou aqui na Câmara como assessora de vereador, né? Foi. Interessante. Nossa, eu tenho mais tempo de Câmara do que metade da minha vida. Então, eu trabalhei aqui, fui assessora do Walter de Souza, quando ele era vereador do PT. Depois o Walter foi candidato a prefeito, o Marco Aurélio ganhou a eleição, me convidou para trabalhar com ele. Eu trabalhei com o Marco há alguns anos, como assessora dele quando ele era vereador. Depois fui trabalhar com Carlinhos Almeida em São José dos Campos. E aí depois eu fui para a Assembleia Legislativa, tive convite para ir para lá, trabalhei um tempo na LESP e depois voltei então
para ser candidata. Mas tive uma boa experiência, sabe? Trabalhar com o Walter, com o Marco Aurélio. Teve uma base ali, né? Com o Carlinhos, né? Trabalhar na LESP em 98, entre 98 e 99 eu trabalhei na Assembleia Legislativa. Então, quando eu entrei na Câmara, eu sabia o que eu estava fazendo. Então, foi muito legal. Essa sua entrada aqui na Câmara, na primeira candidatura, como é que surgiu a ideia do seu nome? Foi em 2000 a sua primeira candidatura 2000, já, né? Em 2000. Assim, e eu já não era mais jovem, né? Já tinha, assim, mas daí eu sempre apoiei alguém. Né? Tinha apoiado o Marco Aurélio, tinha apoiado o Vicente, tinha estado no mandato do Walter. E alguns amigos meus iam comigo, que eram os amigos da infância, né? Professor Naldilei e outros amigos e amigas. Então, até que quando chegou em 2000, Marco Aurélio seria o nosso candidato a prefeito, e as pessoas começaram a me questionar: Rose, nós temos que ter uma candidatura nossa. Eu digo, tá bom, vamos tirar alguém. Não, essa candidatura é você. E aí foi esse grupo que decidiu que eu seria o nome para ser candidata a vereadora, e foi assim que surgiu a nossa candidatura. E pedir voto na rua, você que já tinha participado de outras campanhas pedindo voto para outras pessoas, pedir voto para você a primeira vez, como é que foi essa experiência na campanha de 2000? Não foi sofrível, até porque nós estávamos bem na campanha, o Marco Aurélio tinha uma aceitação muito grande, era a hora da mudança de Jacareí, né? E foi bem tranquilo, eu tinha um grupo muito grande de pessoas, eu não sabia como estruturar uma campanha, mas nós planejávamos do jeito que nós sabíamos fazer nos anos 2000. Então eu tinha muita facilidade de pedir voto e era uma candidatura muito nova na política, né? Na política dentro da Câmara Municipal, então era um nome novo, então foi muito tranquilo, a gente trabalhou muito com artistas, muito com o pessoal do teatro. E já em 2000, então, na minha campanha, eu tive aqui a presença do deputado, deputado estadual Gilmar Tato. Nós tínhamos um amigo em comum, aí Gilmar veio, esse meu amigo disse: Gilmar, vai lá, ajuda a Rose. Daí ele perguntou quem eu era, e um dia nós íamos para a praça, e Gilmar chegou e disse: Ei, Rose, tudo bem? Sou o deputado Gilmar Tato, muito prazer, não sei o quê, e eu vim te ajudar. E aí fez a primeira campanha e com ele eu estou até hoje. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui do nosso programa. O Gente em Destaque então volta daqui a pouco, até já.